Perfeito, a gente continua nesse assunto e vamos receber um convidado especial, o Procurador de Justiça César Dário Mariano, que conversa conosco, claro, sobre o segundo turno das eleições e também sobre a entrevista coletiva de Alexandre de Moraes, presidente do TSE. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez à Jovem Pan News. Boa tarde, Daniel, boa tarde, Lígia, boa tarde aos telespectadores. É um prazer estar aqui. Perfeito. Hoje nós Perfeito, muito bom. Antes de nós falarmos sobre o segundo turno das eleições, doutor, eu gostaria só de tratar dessa entrevista coletiva de Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ele trouxe alguns números do segundo turno das eleições, números compilados pela Justiça Eleitoral, mas eu queria começar essa entrevista tratando justamente desse caso que envolve a Polícia Rodoviária Federal, vários jornalistas questionando o presidente da Corte sobre isso, e ele falou o seguinte, que de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, porque ele teve um contato, uma reunião, um encontro com o presidente da organização, o diretor da organização, e ele disse que essas operações foram realizadas seguindo as determinações do Código Brasileiro de Trânsito para verificar regras tradicionais, coisas normais e protocolares, como, por exemplo, pneus carecas, se os veículos não tinham lâmpadas de farol e por aí vai. E ele disse, o presidente do TSE, Alexandre de Moraes, que isso não atrapalhou o deslocamento das pessoas para os locais de votação, ou seja, nenhum veículo voltou para o local de origem, todos puderam seguir viagem. Talvez tenha, em algum momento, acontecido um atraso, mas todos puderam seguir viagem, todos puderam votar. Esse assunto está encerrado depois dessa entrevista coletiva? O senhor acha que foi colocado um ponto final ou isso deve render? Eu acredito que não. As atribuições da Polícia Rodoviária Federal, elas estão previstas na Constituição Federal, que é a preservação da segurança das estradas federais, o combate e a prevenção de crimes. Então, a Polícia Rodoviária Federal, ela tem a obrigação de fiscalizar veículos, principalmente veículos suspeitos. Um ônibus, por exemplo, não pode ninguém viajar em pé, deve estar sentado. O sistema de segurança dos ônibus devem estar preservados. Então, é obrigação da Polícia Rodoviária Federal. Seria diferente se essas abordagens da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, fossem feitas para verificar a prática de crime. Aí nós deveríamos aplicar o Código de Processo Penal. O Código de Processo Penal diz que numa situação dessa há necessidade de fundadas suspeitas para abordagem e revista de um veículo. Aí haveria necessidade de informações, de diligências. Mas a fim de verificar a segurança do transporte coletivo, Polícia Federal, a Rodoviária Federal, nada mais fez do que cumprir as suas obrigações constitucionais.